Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. A Libertadores está chegando à sua fase decisiva, oitavas de final. Faltam poucos jogos, hoje os últimos jogos para se definir quem fica, quem sai, os eliminados, os classificados para as oitavas de final do torneio mais importante do continente. E olha, ontem um passeou, um deitou e rolou. Na despedida do Estevão do Allianz Parque, foi uma despedida com a assinatura da qualidade desse bom jogador que vai para o futebol europeu, que é o Estevão. Palmeiras goleou, Palmeiras com 18 pontos, melhor equipe disparada em números da Libertadores da América, brincou no grupo, né? O Palmeiras ficou com mais que o dobro do segundo colocado, Cerro Porteño. O Palmeiras literalmente brincou no seu grupo, o último grupo, não, o penúltimo, né? A Libertadores da América. Agora, enquanto o Palmeiras passeou, o Flamengo quase passou uma vergonha, mas uma vergonha daquelas muito maiores do que Santo André, América do México, mas muito maiores. Porque o Flamengo simplesmente enfrentou o Deportivo Táchira da Venezuela, que não tinha feito conquistado nenhum pontinho. Nenhum pontinho no grupo. 0 ponto. 0 ponto. E simplesmente o Deportivo Táchira estava segurando o Flamengo. O Flamengo estava sendo eliminado até os 20 minutos do segundo tempo. O Flamengo estava sendo eliminado pelo Deportivo Táchira. Um jogo em que o Flamengo tinha que ser líder do grupo. Um jogo para o Flamengo fazer 4, 5, 6 a 0, como fez o Palmeiras, em cima de uma equipe até mais forte do que o Deportivo Táchira, o Sporting Cristal do Peru. E o Flamengo venceu por 1 a 0, e no final do jogo, meus amigos, quase me toma o gol que significaria a sua eliminação. Olha, desesperador. O coração do torcedor do Flamengo ficou assim em pane. Quase o Flamengo paga um dos maiores micos da sua história. Porque o investimento que o Flamengo tem para comparar com o Deportivo Táchira não tem sentido. E em 2 partidas com o Táchira, o Flamengo venceu as 2, ok, por 1 a 0. Na Bacia das Almas, gente. Na Bacia das Almas. O Flamengo não ser líder desse grupo é algo muito preocupante. A campanha do Flamengo na Libertadores, de fato, é preocupante. Não fosse a vitória contra o Palmeiras no domingo, a gente já poderia cravar. O Flamengo está em crise. Felipe Luiz está em crise. Porque toda vez é isso, né? O Jorge Jesus no mercado, o Flamengo fica maluco e tal. Agora, a campanha do Flamengo na Libertadores, ela não é nada animadora. Absolutamente nada animadora. O Flamengo vem como segundo colocado. Aliás, o grupo do Flamengo, muito equilíbrio. LDU, Flamengo e Córdoba ficaram com 11 pontos, enquanto o Táchira ficou com 0. Né? 11 pontos. Todo mundo. O que definiu foi o saldo. O Córdoba não perdeu para o Flamengo nenhum jogo. Ganhou um e empatou outro. Mas ganhou de pouco dos outros adversários. Né? Não ganhou da LDU na Argentina, isso pesou. Tá? E ganhou de pouco do Deportivo Táchira. Então acabou definindo aí o Flamengo. A vitória sobre a LDU na rodada passada por 2 a 0 acabou definindo a classificação do Flamengo para as oitavas de final, e o Córdoba dançando por conta do 3 a 0 que tomou. Enfim, o Palmeiras, ele vai como o melhor time, só que ele perde a alma desse time. Tem o Paulinho, ok? Tem o Rafael Veiga, bom jogador, tem caído muito nos últimos anos, né? Gosta muito de um jogo desse nível, assim, né? Contra o Sporting Cristal, não valendo nada e tal, tem caindo muito nos últimos anos, tecnicamente, em termos de ser decisivo, né? Tem o Vitor Roque, tem o Richard Rios. O Palmeiras tem um elenco à sua disposição, mas sem o Estevão, parece que metade da alma vai se embora. O Palmeiras não vai conseguir uma reposição à altura do que foi o Estevão durante esses anos. Durante esse último ano, na verdade. Né? Porque, diferente da época em que o Endrick jogava, o Dudu jogava e tal,
havia uma divisão de obrigações no Palmeiras. Desde que o Estevão se tornou o que ele é no Palmeiras, ele se transformou na quase única arma do Palmeiras. Quase única arma do Palmeiras. E mesmo assim o Palmeiras não conseguiu ser campeão, né? Estevão tem muito a evoluir no futebol europeu, é um jogador que precisa ganhar mais casca, ganhar mais corpo, aparecer nos jogos grandes. Isso não aconteceu. Mas mesmo assim carregou o Palmeiras nas costas por muito tempo. O Palmeiras chega nas oitavas de final como o grande time da Libertadores, mas sem o seu grande jogador. Não sei se quem vai entrar no lugar vai dar conta do recado. Sei que não será um novo Estevão. Mas o Flamengo, como segundo, o Flamengo ele chega, por exemplo, bem menor do que o Botafogo, que também foi segundo, com a mesma pontuação do primeiro, caso semelhante, né? Estudiantes com 12, Botafogo com 12, o saldo acabou definindo, né? Quem ganhou melhor de cara boba, acabou definindo isso. Mas o Botafogo chega muito gigante para essas oitavas de final, chega com muita moral pela forma como passou, e o Flamengo chega preocupando a sua torcida, porque não houve uma atuação de gala do Flamengo que deixasse o torcedor extasiado nessa Libertadores da América. Não houve. E pode rolar um Flamengo-Palmeiras, pode rolar um Flamengo-São Paulo, um Flamengo-Inter, assim como pode rolar também um Botafogo-Inter e tal, Botafogo-Palmeiras de novo, já pensou? Mas aqui duas situações muito diferentes. O Abel Ferreira, que sabe muito bem o que fazer, que conhece muito bem o seu time, que sabe muito bem o limite do seu time e sabe jogar esse tipo de torneio. Do outro lado, um Felipe Luiz, que muito enfeitado pela Fla-Press, pela imprensa que faz mal ao Flamengo, achando que faz bem, e ainda é um treinador que tem que aprender muita coisa. Não é um estagiário, né, já deixou de ser um estagiário, mas ainda é um treinador com ideias confusas. O Flamengo estava sendo vaiado no jogo contra o Tátira. Saiu para o vestiário vaiado. Aquela pressão, que o cenário era assim, vai dar M nesse jogo do Flamengo. E quase deu. Não fosse o Rossi, quase deu M no último lance de jogo. O Flamengo poderia simplesmente dar adeus à Libertadores da América. Seria uma tragédia. Mas o Flamengo está classificado, o Palmeiras está classificado. Agora, grande destaque também para o Internacional. É essa questão da camisa, essa questão do peso, da história, de estar disputando Libertadores. Isso faz a diferença. O Grupo City investe muito mais do que o Inter. O Bahia tem jogadores com um investimento muito maior do que o Internacional. O Bahia tem um poder de investimento maior que o Internacional. Só que o Bahia não joga uma Libertadores há mais de 30 anos. O Internacional volta e meia está lá. O Internacional poderia ter sido finalista em 2023. O Internacional estava numa semifinal de Libertadores há 2 anos. Então isso tem muita diferença. Quem nunca jogou, o time que não está acostumado, a torcida que não está acostumada, o treinador que não está acostumado, né, a treinar clubes na Libertadores da América. Então, ali o Internacional fez valer a lógica. Quando o Bahia perdeu em casa para o Nacional de Montevidéu, eu disse que seria muito difícil de o Bahia passar, porque ele enfrentaria o Nacional de Medellín, na Colômbia, camisa pesa, e o Internacional no Beira-Rio, a camisa pesou. O Bahia fez 1-0, o Bahia foi guerreiro, estava contra tudo e contra todos os prognósticos. Mas o Inter foi lá no peito e na raça e virou o jogo na qualidade também dos seus jogadores. Inter, também contrariando aí a expectativa, passa em primeiro, porque o Nacional do Uruguai, já eliminado, ganhou do Atlético Nacional de Medellín, por 1-0. O Nacional não tinha vencido nenhum jogo ainda no Parque Central, perdeu todos e venceu. Com isso, Medellín foi para segundo e o Inter passa em primeiro. Mas é aquilo, gente, Libertadores da América, oitavas de final, não adianta escolher. É claro, Inter, São Paulo e Palmeiras que passaram em primeiro. Se puder, num sorteio, você tem uma chance de pegar um Cerro Porteño, é bom demais. O Cerro Porteño é o pior dos segundos colocados. É bom demais. Isso é ótimo. Por exemplo, Flamengo e Botafogo que passaram em segundo não vão ter a chance de pegar uma água de salsicha dessas. Tá? A gente vai até amanhã, com a definição, trazer aqui um panorama de como pode ficar, como vai ficar, né, o cruzamento aí de oitavas de final. Flamengo e Botafogo tem chance de pegar brasileiros?
pode ter até 50% de chance de pegar brasileiro. Se o Fortaleza vencer o Racing, o Fortaleza pode ser o primeiro do grupo. Tá? É improvável, mas não é impossível. Tá? Mas, por enquanto, há mais chances de Flamengo e Botafogo enfrentarem adversários internacionais. Estudiantes, o Racing pode ser o primeiro hoje, né? O Vélez pode ser o primeiro hoje também, confirmando. Sem contar a própria LDU, né? Então existem aí mais equipes líderes que não são brasileiros do que brasileiros. Tem o River Plate também, já definiu-se o grupo. Então a gente vai trazer esses cruzamentos todos amanhã. O torcedor do Palmeiras extasiado, pelo menos na Libertadores, já que no Brasileirão é líder, mas perdeu para o Flamengo. O torcedor do Flamengo, que estava vivendo o êxtase, já volta a pisar no chão pensando, ixi Maria, tem muita coisa para melhorar nessa temporada. Mas ambos estão classificados. De eliminado, apenas o Bahia. E para quem achou que ia ter um Bavi na Sula, já pensou playoffs, Bavi, seria legal, né? Mas o Vitória deu mole. Com um gol, não tenho nem adjetivos para qualificar o gol super esquisito que o Vitória tomou da Universidade Católica Fake News, o Vitória está eliminado. O zagueiro do Vitória foi recuar para o Arcanjo errou a bola, sem ninguém pressionando, só errou, perdeu, e o Vitória está fora, não vai jogar, assim como o Corinthians, assim como o Cruzeiro, não vai jogar nem os playoffs. É isso, é o que tem para hoje. Fico por aqui, ventando muito. Deixa eu desligar logo antes que acabe tudo aqui. Um beijo, valeu.